Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do ITCO, o Complexidades. Aqui hoje com mais uma entrevista, uma ilustre convidada. Vai ser um bate-papo muito legal. Trouxe aqui, a doutora Marta Loyola. Seja bem-vinda, doutora Marta. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite, Selomar. É uma honra e um prazer estar aqui podendo conversar sobre cidades e os seus problemas. Muito obrigado. Doutora Marta Loyola, promotora de justiça, da comarca de Senador Canedo, trabalha no Ministério Público, do Estado de Goiás, titulada da Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e Consumidor, doutora Marta? Registros Públicos do Senador Canedo e membro do NUPER. Depois a senhora fala um pouquinho, sobre o Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição do Ministério Público de Goiás. Graduada em Direito pela UFG, pós-graduação em Relações Internacionais, e Diplomacia pela Schiller International University, Campus Londres, e promotora de Senador Canedo, Meio Ambiente e Urbanismo. Gente, eu sou convidada aqui para justamente a gente, dentro do nosso compromisso de estar falando sobre cidades, sobre diversas perspectivas, como eu sempre falo. Tanto do executivo, quem faz a gestão efetiva da cidade, do legislativo que cria as suas leis, trazendo técnicos e também trazendo aquele que representa a população, nas suas demandas quando necessário. Tá? Esse é o nosso compromisso para estar falando sobre diversos assuntos, da cidade, para esclarecer dúvidas, desconstruirmos alguns mitos que as pessoas têm sobre determinados assuntos, comentarmos histórias, e nos comprometemos sempre com boas reflexões, sobre o planejamento da cidade. Doutora Marta, já começando aqui, que o nosso público gosta de bastante assunto técnico sobre a área das cidades, Qual é a atuação sua hoje, como promotora? Porque às vezes as pessoas não sabem o que a promotora de justiça faz, Poderia falar um pouquinho rapidamente? Claro, eu sou promotora de justiça há 25 anos. Estou na comarca de Senador Canedo há 18 anos. Então, nesses 25 anos, muita coisa mudou no direito. Quando eu ingressei no Ministério Público, eu própria tinha aquela sensação, aquela impressão de que o promotor de justiça atuava no crime. Tem aquele mito do promotor do júri, que é o mais conhecido. Mas a partir do momento em que a sociedade mudou, que o mundo mudou, e nós assumimos a defesa de interesses coletivos, interesses indisponíveis à sociedade. E a pauta do dia hoje, eu ouso dizer, que é meio ambiente e urbanismo. Então, antes, quando o meio ambiente era visto como uma coisa acessória, como alguma coisa até supérflua, hoje as questões relacionadas ao meio ambiente e urbanismo estão na pauta do dia. Então, nós temos essa atuação na defesa dos interesses indisponíveis da sociedade. Isso abrange o bem-estar da comunidade, questões de tráfego, de mobilidade, drenagem, enfim, o bem-estar da comunidade que depende de como as pessoas estão se organizando nas cidades. Hoje, no Brasil, creio que mais de 85% da população vive nas cidades. Então, esse adensamento, esse processo grande de urbanização traz os seus desafios. Então, o Ministério Público tem como função organizar, ajudar a pensar em políticas públicas e fiscalizar a atuação dos órgãos que têm como obrigação também esse ordenamento territorial de forma correta, visando o desenvolvimento sustentável das cidades. Doutora, muito bom. A gente tinha noção, que nem a senhora falou, realmente, que as demandas antigamente eram muito mais jurídicas, que essa questão do crime, Hoje as demandas da cidade são muito grandes, como a senhora falou. As pessoas têm problema desde o barulho na cidade, a questão ambiental com a água, a questão da drenagem. Já tem um projeto que eu gostaria também de falar muito sobre o lote legal, que as pessoas acabam comprando um lote e quando vê realmente não tem só tem uma posse e não tem realmente a legalidade daquela área, É bom as pessoas saberem, tudo isso que agora o Ministério Público é um defensor, da comunidade. Exatamente. Essa questão da ocupação irregular de áreas rurais cresceu bastante e nós percebemos o incremento, sobretudo após a pandemia. As pessoas querem estar em locais tranquilos, perto de um manancial, de um córrego, de um rio, ter a sua casinha naquele local pacífico, mas elas geralmente estão comprando imóveis rurais clandestinos em áreas que não têm essa finalidade urbana.
Então, nós lançamos esse projeto, o Lote Legal, é uma campanha, e é uma campanha feita em comunhão com demais órgãos públicos e órgãos privados. Até você falou, né, Selomar, eu faço parte do NUPIA, o Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição do Ministério Público. Com o tempo, nós percebemos que só as questões judiciais não resolvem os problemas da comunidade. Nós não conseguimos fazer entregas resolutivas, entregas rápidas. Então, é necessário que o Ministério Público se articule com outros órgãos, e foi o que nós fizemos no Lote Legal. Então, aqui nós temos os parceiros, né, entre eles a ADU, o Secov, temos os órgãos públicos como a DEMA, a SEMAD, as próprias prefeituras, de modo que, mediante uma atuação articulada, nós conseguimos promover duas coisas. Em primeiro lugar, é a fiscalização conjunta. Então, num determinado momento, nós nos organizamos com os demais órgãos de fiscalização, por exemplo, com a DEMA, com a SEMAD, com a AMA do município de Sandro Canedo, a Companhia de Saneamento, a Companhia Concessionária de Eletricidade, e fazemos uma fiscalização única. Então, nesse dia, deflagrada a operação, e fazemos as autuações do que está errado, por exemplo, ocupação de área de preservação permanente, captação irregular de água, todos gatos de energia, furtos de energia, ligações clandestinas. Então, tudo isso é observado no primeiro momento. E, junto com isso, é deflagrado uma ação de conhecimento, uma ação pedagógica em que são distribuídos esses materiais à população, onde, por exemplo, constam 10 passos para comprar um lote em segurança. Visite o local, converse com o órgão municipal que faz a aprovação desses loteamentos, converse com o CRECE, com o corretor devidamente credenciado, visite o local. Então, são medidas muito simples que as pessoas podem tomar para que elas não sejam enganadas. Uma situação muito comum que costuma acontecer na promotoria de justiça, infelizmente, é o cidadão de bem, o cidadão trabalhador, que chega até o Ministério Público com um contrato, um compromisso de compra e venda com uma assinatura reconhecida. Aquele documento foi feito numa lan house, um contrato assim que a gente acha na internet, e a pessoa foi até o cartório e reconheceu firma, reconheceu a assinatura. A pessoa chega até o nosso gabinete convicta de que comprou o imóvel. Promotor, eu tenho aqui escritura. Então, a frase que nós fizemos questão de colocar aqui é exatamente essa: contrato não é escritura. Então, muitas pessoas, talvez no afã de quererem acreditar, elas desejam muito aquele imóvel como primeira ou segunda moradia, elas são alertadas: ó, tá parado na prefeitura, mas está quase sendo aprovado. Ó, não está regularizado, mas está quase. E querendo acreditar que aquele imóvel um dia vai ser regularizado, elas colocam todas as suas economias, depositam todos os seus sonhos naquele empreendimento e descobrem posteriormente que ele é clandestino, que ele é irregular, que ele não pode ser escriturado, que ele não pode ser inventariado. Então, justamente para evitar essas situações que implicam prejuízos financeiros e podem ter até repercussões criminais, porque a pessoa está comprando algo ilícito, como se fosse uma receptação, estou adquirindo um objeto ilícito, nós vislumbramos que seria necessário atacar nessas duas frentes. A primeira de fiscalização, com a devida autuação daquele que fez aquele empreendimento, e no segundo momento, ou concomitantemente, alertar a população de que aquele imóvel é clandestino, ele jamais poderá ser escriturado e a pessoa está tendo sérios prejuízos financeiros. Então, essa operação foi deflagrada em 3 comarcas até agora e nós sentimos uma repercussão muito grande. As pessoas começaram a procurar os órgãos municipais, começaram a procurar as promotorias de justiça e elas estão hoje tentando se informar melhor. Elas sabem que tem que se informar. Elas procuram se informar melhor se aquele imóvel está registrado ou não, para fazer aquela aplicação das suas economias naquele sonho que ela tanto deseja. Então, é um projeto assim muito simples, né? Na verdade, ele não tem nada de complexo, mas envolve a articulação de vários atores. Então, o Ministério Público tem que sair do seu gabinete, ir até as secretarias municipais, até as delegacias, até os órgãos de fiscalização e articular essas medidas, porque nós percebemos que só ações judiciais, elas não têm a eficácia desejada. Muito bom. São as complexidades da lei, né? E a senhora estava falando aqui, eu estava fazendo uma reflexão que muito provavelmente a gente tinha muito menos comercialização, os lotes hoje, né? A compra e venda de lotes se tornou uma coisa mais corriqueira do que há 30, 40 anos atrás, né? As pessoas tinham uma dificuldade maior de adquirir um lote.
Então, esse entendimento legal normalmente estava na mão de um advogado, às vezes, né, de um corretor de imóveis, de como é que era o processo legal de fazer uma compra, né? E eu acho até que, talvez, fazendo aqui também uma reflexão minha, né, que em virtude que até de uma reserva de mercado de conhecimento, né, não, os próprios advogados e corretores não divulgavam muito como é que era para eles poder oferecer um serviço, né, e ser remunerado por isso, fazendo uma reflexão minha, né? Pode ser, Selomar, mas tem também a questão, às vezes, é muito burocrática. Então, o cidadão não tem acesso a essas informações. Informações, né? Então, a pessoa chega e fala que o processo está tramitando na Secretaria de Planejamento para aprovação. E ela acredita que está tramitando, mas vai dar certo. Mas, às vezes, a pessoa só protocolou um pedido, aquele loteamento jamais será aprovado, e ela compra mais barato, provavelmente, Sim. e só vai descobrir que aquele projeto jamais será aprovado, dadas as dificuldades da própria municipalidade. Então, nós também estamos envolvendo o município de modo que ele próprio faça essa divulgação desse projeto lote legal, facilite o acesso do consumidor, da população, até essas informações, de modo que ela tenha certeza que quando ela está adquirindo, ela sabe que aquilo passou pelo planejamento, pela aprovação de todos os órgãos e pode ser devidamente escriturado. Isso. É uma tarefa que todos nós temos que fazer, é um processo de educação mesmo, de cultura, mudança de cultura, de que aqui no Brasil, não, está quase resolvido, não, está quase legal, e a pessoa achando que ela vai conseguir regularizar. Muitas vezes, na maioria das vezes, ela não consegue. Então, essa campanha de informação ela é muito importante, porque nós temos uma comunidade muito grande que está com interesse de comprar um lote e, às vezes, não sabe como é que funciona todo o processo. Sim, né? E acaba caindo nesses golpes, digamos assim. Ela quer muito acreditar que aquilo é legal, ela é convencida de que vai resolver, que está perto de resolver, está quase regular, é só um probleminha. E aí ela cai nesse golpe e se vê despida de todas as suas economias que ela queria investir num sonho. E na sua experiência de trabalho que você tem tido, né, teve situações em que parou todo o loteamento, tiveram que parar, as pessoas realmente perderam o dinheiro, conseguiram recuperar a maioria? Qual é o final assim para a população em geral? Ela tem sofrido? Excelente pergunta, Selomar, porque eu até estava refletindo sobre isso recentemente. Aqueles parcelamentos mais antigos, que são de antes de 2017, eles podem ser passíveis de regularização fundiária. Então, após os consumidores e os empreendedores, digamos assim, entre aspas, que não são empreendedores de verdade, terem visto que não iriam prosperar, eles procuraram os municípios para fazerem a REURB, o processo de regularização fundiária, que é um pouco mais simplificado, mas de todo modo demanda algumas atenções. Então, percebemos essa movimentação de quererem regularizar. Agora, o último empreendimento que nós embargamos, justamente na campanha Lote Legal, ele está embargado até hoje. Então, aqueles que compraram efetivamente estão no prejuízo, não conseguiram terminar a construção, ele está devidamente embargado e a decisão judicial foi confirmada pelo Tribunal de Justiça. Então, aquela impunidade, aquela sensação de que nada acontecia, de que não vai dar em nada, do fato consumado, inclusive, nós estamos pretendendo que isso seja uma coisa do passado. Nós pretendemos mudar essa cultura. Então, para o consumidor que deseja adquirir um loteamento que está quase regularizado, pense duas vezes, procure o promotor de justiça da sua comarca, procure os órgãos de fiscalização, procure a CEPLAN, a Secretaria de Planejamento, o cartório de registro de imóveis e veja se aquele loteamento está devidamente registrado. E até uma dica, né, para quem está comprando um lote, já entrando também no próximo assunto, é que se esse loteamento tem as infraestruturas, porque normalmente o loteamento ilegal não tem pavimentação das vias, fornecimento, né, de água, a iluminação é um gato. Inclusive, na operação que fizemos em Cavalcante, a Equatorial esteve conosco e ela promoveu o corte daquelas ligações clandestinas. Então, mesmo aqueles em que existe um padrão, e a esse padrão são ligadas diversos moradores pagando, até isso a concessionária entende como pernicioso, porque embora esteja sendo pago, não existia previsão da concessionária para aquele fornecimento de energia naquela região. Então, isso tudo é pernicioso para a concessionária também. Então, vários problemas que a Equatorial está tendo são causados também por essa situação. Não é pagar ou não pagar, não é um furto de energia propriamente dito, mas é uma instalação clandestina. Então, isso prejudica a todos os consumidores.
porque a concessionária não tem previsão de fornecimento de energia naquela quantidade para aquela região. Então, o loteamento clandestino também causa esse tipo de problema. E o mesmo fato com a água. A companhia de abastecimento tem um planejamento. Então, aquele loteamento clandestino não passou pela aprovação da companhia de abastecimento e não há previsão de abastecimento de água para aquele local. E, doutora, chegou-se a uma conclusão, né? Não sei que vocês têm trabalhado, vários fóruns, encontros, reuniões, né? Chegou-se assim a uma conclusão, o que tem motivado muito o lote ilegal, né? É essa sensação de impunidade, porque geralmente são áreas que são mais afastadas dos centros urbanos, então é mais difícil que se faça a fiscalização. Mas mediante a conscientização dos consumidores, eu acredito que virá um ganho, no sentido de que a pessoa vai pensar 2 vezes antes de comprar aquele lote clandestino, e essa articulação que nós todos estamos tendo. Então, os órgãos vários que estamos cansados já de fazer aquela fiscalização por meio de ofício, manda ofício para a secretaria manda para a delegacia, e ficamos tramitando ofícios por 1, 2 anos. Então, essa atuação mais ágil, né, que é feita num grupo de WhatsApp, por exemplo, que nós temos, ela possibilita uma agilidade que estava atrapalhando muito essa fiscalização acontecer de forma efetiva. Agora, a população também tem que ficar de olho nessa questão de coisa muito barata, né? Não estou dizendo que tudo que é barato não seja legal, mas né? geralmente tem algum problema. Tem algum problema, é Salomar. bom avaliar, né? E eu acho que bem interessante o que a senhora falou também, né? Queria que a senhora reforçasse que contrato não é escritura, né? Exatamente. A pessoa acha que só porque tem um reconhecimento de firma, passou pelo cartório, aquilo não é uma escritura. É um contrato que qualquer um pode fazer, pessoas assinam e está só se atestando que a assinatura está reconhecida, que a assinatura é daquela pessoa, não garante absolutamente nada em termos de imóveis. Então, que as pessoas procuram se atentar a isso, procuram se informar, procurem o Ministério Público, o promotor de justiça da sua cidade, procurem a prefeitura, se informem, porque hoje a informação está muito disponível, né? Então, hoje, alegar desconhecimento é algo que eu acho que não deve ser mais não deve ser mais considerado como se fosse uma defesa. Então, o conhecimento hoje está disponível, procure os órgãos responsáveis, nós vamos continuar divulgando isso em todos os locais. E agradeço a oportunidade desse podcast para divulgar esse projeto, que é um projeto extremamente singelo, simples, mas à medida que ele for sendo divulgado, as pessoas vão percebendo que existe fiscalização, que ela pode vir a ficar sem imóvel e pode ter inúmeras dores de cabeça. Nós é que agradecemos. Quem está gostando da entrevista, já aproveitando, né, curta, né, compartilhe, coloque algum comentário que sempre depois a gente acaba respondendo. Bom, legal, vamos à frente aqui. Agora eu estou agora morando, né, num loteamento legal, né, mas isso não acaba os problemas, né? De jeito nenhum. Aí entra aqueles problemas de saneamento básico, às vezes falta de água, esgoto, drenagem, e a gente sempre ouvia falar que Senador Canedo, que é onde a comarca que a senhora atua, sempre tinha problema de água. Parece que as informações que a gente tem é que tem melhorado muito esse trabalho. Estamos melhorando. Senador Canedo foi o município apontado pelo IBGE como o município que mais cresceu nos últimos 10 anos. O município brasileiro que mais cresceu nos últimos anos. Então, com isso, obviamente, vem os desafios, né? Vem os problemas que nós temos que enfrentar. Houve realmente um crescimento muito acelerado e a infraestrutura básica não acompanhou esse crescimento. A questão da água sempre foi um problema, mas agora com uma gestão mais técnica que tem visado compatibilizar o interesse do desenvolvimento com o fornecimento de infraestrutura e, sobretudo, o auxílio de empresários. Esse auxílio, na verdade, não é uma ajuda, não é uma caridade. É uma forma que o município descobriu, que o município está utilizando, lícita, republicana, de fazer com que os investimentos desses empreendimentos que estão chegando no município resolvam os seus próprios problemas e um passivo que já existia. Então, por exemplo, quando dá aprovação de um loteamento, é sabido que os empreendedores eles têm que destinar 10% da área daquele loteamento para que equipamentos públicos sejam instalados. Praças, escolas, delegacias, hospitais. Então, em loteamentos fechados, por exemplo, percebeu-se que não havia necessidade tão premente dessas áreas internas. Isso é convertido em obras de infraestrutura. Então, mediante essa conversão, que o município fez de forma extremamente inteligente, foram feitos reservatórios de água, foram feitas estações de tratamento de água, foi melhorado o sistema do esgotamento sanitário, foram construídos CMEs e equipamentos públicos dos quais a população se ressentia. Então, em muitos municípios, ainda os loteamentos dão como contrapartida essas áreas institucionais.
E nós vemos que isso pode se tornar um grande problema, porque a prefeitura não tem condições de utilizar aquela área e construir, por exemplo, um hospital, fazer um grande CMEI. Então, são áreas que ficam abandonadas, que ficam degradadas, são sujeitas a usuários de entorpecentes, crimes acontecem nesses locais. Então, de forma inteligente, mas mas é um mecanismo que tem que ser utilizado de forma muito bem planejada, porque não quer dizer que essas áreas institucionais sejam desprezíveis. Em muitos locais é necessário que o município receba essas áreas. Mas com o planejamento, e o Ministério Público tem acompanhado esse planejamento, de modo que se perceba onde é necessária a instalação de um CMEI, de um posto de saúde, né, de uma delegacia de polícia. Então, dá muito trabalho, porque exige uma articulação muito perto do município com o Ministério Público e as demais secretarias. Então, temos que estar acompanhando, de modo que essas demandas não deixem de ser atendidas, mas que o passivo da cidade, que era, por exemplo, um deles, a questão do abastecimento, a questão da produção de água, a questão da distribuição de água e do tratamento, sejam resolvidos. Como o podcast fala, né? Complexidades. Não existe nada mais complexo do que uma cidade. Gestão de cidade. Então, sempre tem demandas explodindo em todos os setores. Então, é um desafio compatibilizar todas essas demandas, garantir que o crescimento continue acontecendo, mas com investimentos adequados. E a iniciativa privada, nós temos percebido, ela dá agilidade à execução dessas obras públicas. Então, agora, no município de Sandor Canedo, será entregue um centro de especialidades médicas, feito por um grande empreendimento que está chegando no município. Isso foi feito como contrapartida dessas áreas institucionais. Ao invés de doar áreas que seriam degradadas, que seriam relegadas, demorariam anos para virarem algum equipamento público, ela fez a destinação de milhões de reais para a construção desse centro de especialidades médicas que vai atender a comunidade de Sandor Canedo. Assim, nem vou comentar município nem nada, mas até esse dia estava no município e eu já ouvi esse assunto em outros municípios, né? Que muitas áreas públicas eram doadas. Parece que as pessoas, não, nós estamos com um monte de área aqui, está sobrando, né? Mas era importante ter essa área, porque ela é um recurso do município para justamente, né, resolver alguma questão urbana, né, ou de infraestrutura básica, né? Exato. Então, antigamente era muito doado e agora a gente está vendo que a gente tem um potencial financeiro ali, né, de recursos. E aí até minha pergunta, não sei se Senador Canedo, apesar de ter feito trabalhar em Senador Canedo, né, não recordo agora, se tem um cadastro dessas áreas públicas, tem sido cobrado dos municípios, para que eles tenham esse cadastro para que não fique que a coisa pública seja tratada como uma coisa pública e não particular. Selomar, essa área de atuação não pertence à minha promotora de justiça. Ela está a cargo da 4ª Promotoria, que atua na defesa do patrimônio público. Mas tem sido feito um trabalho muito intenso pela doutora Tamara, um trabalho muito sério, onde ela tem exigido licitações, um processo transparente para que essas áreas sejam destinadas para o setor privado. Então, e além de perceber se existem demandas de infraestrutura para essas áreas. Então, a doutora Tamara tem feito um controle extremamente rigoroso, o município tem atendido também, no sentido de que essas áreas sejam destinadas para a iniciativa privada que venham a empreender, fornecer empregos, fomentar a economia e não servirem de especulação, por exemplo, que é uma cidade que muito cresce, então, obviamente, as áreas são objeto de especulação. Então, esse controle está sendo feito de modo que o patrimônio público esteja bem preservado. Muito bom. A senhora estava me falando aqui antes da entrevista, né, que o problema lá de Senador Canedo de água foi resolvido, né? E agora estamos num próximo patamar, que é trabalhar a qualidade da água, melhorar a qualidade. Como é que é isso? Problemas estruturais, Selomar, eles não são resolvidos. Nós só vamos melhorando, né? Então, à medida que o básico do básico é atendido, nós vamos para o semibásico. Então, o que acontece? Senador Canedo padecia dessa escassez hídrica, foi construído um grande reservatório, o maior reservatório de Senador Canedo, no ano retrasado, e isso já garantiu um pulmão para que no período de estiagem nós não passemos pelo sufoco que passávamos há alguns anos. Mas agora percebeu-se, e é uma coisa trazida também pelo adensamento, que a qualidade da água piorou. O que acontece? Existe uma maior impermeabilização na beira dos mananciais, e com as fortes chuvas, por exemplo, no mês de novembro e dezembro, nós tivemos uma percepção clara, né, visível, da piora da qualidade da água. Então, esse é o nosso próximo desafio. Eu tive conhecimento que a Companhia de Saneamento contratou engenheiros químicos que vão fazer análise dessa água,
de modo que o controle agora seja também bem restritivo e direcionado para a qualidade. Não basta somente garantir a quantidade. Mas são grandes desafios. Temos também o desafio do esgotamento sanitário, que é algo que está começando no município, mas a nossa estação de tratamento está funcionando muito bem. E agora terminar de construir a rede seca no município que já está instalado. Então, aquela situação, né? Trabalhar o passivo no município que já está lá. A questão da drenagem, o desafio também que segue por esse mesmo raciocínio. Para melhorar as galerias, melhorar o redimensionamento dessas galerias, tem que se cortar o asfalto, tem que melhorar a tubulação. Então, esse podcast, Complexidades, não poderia ter um nome melhor. Mesmo onde as coisas estão acontecendo, onde existe um propósito de melhorar, é tudo muito complexo. Não. E muitas vezes a população não entende que para resolver um problema estrutural como esse, são várias etapas. O problema geralmente não é resolvido, se for resolvido de completo, pode desconfiar que tem algum problema. Tem alguma coisa. Então, eles são graduais, tudo muito técnico, e muitas vezes a população não entende. Mas ela pode procurar sempre o Ministério Público, o município, esclarecer o que está sendo feito naquele sentido. Em Senador Canedo, nós acompanhamos de perto essas políticas públicas, nós temos um trato muito rápido, muito desburocratizado com as secretarias, então, havendo problema, nós mandamos um WhatsApp para o secretário, para o presidente da AMA, e nós conseguimos geralmente responder, não resolver, mas conseguimos responder para a população para que ela fique tranquila de que está sendo tomado providência, mas às vezes o problema não vai ser resolvido do dia para a noite. E assim, a gestão hoje, que no caso do senador Canedo da Sanesc, né, o carro forte da Sanesc é a água, né? Ela presta um serviço, né? E assim, o investimento em gestão dos recursos hídricos, ela é importante. Até nos nossos trabalhos a gente sempre fala da importância do plano de gestão de recursos hídricos. Não é só a qualidade da água, mas sim quanto que ela está chegando, né? Por exemplo, se os loteamentos estão implantando drenagem de qualidade para que aquela água chegue lá numa velocidade que a gente chama do fluxo hidrológico, né? Que não interfira no fluxo hidrológico do rio, senão acaba gerando assoreamento, né? Para a população às vezes que não entende muito, né? Se a água chega, se eu só dreno a água para o córrego, ela chega com uma força X e carrega vários sedimentos, a qualidade da água fica muito ruim, muito prejudicada. Então a drenagem, a água ela tem que ser drenante e tem que chegar dentro de um fluxo hidrológico que aquele corpo hídrico comporte a receber. Eu entendo que os novos loteamentos eles têm que entregar com isso aí. O grande problema que você está falando é o passivo, são o passivo dos antigos, né? E você tocou num ponto importante que eu me lembrei agora sobre a população e a questão do lixo. É o nosso próximo assunto aqui. Que é algo, assim, por isso que está tudo muito interligado. Então, quando nós falamos em meio ambiente e urbanismo, na verdade, nós estamos falando do dia a dia, do cotidiano das pessoas. Então, às vezes a pessoa acredita que um lixo que ela dispõe de qualquer forma, sem dar a sua destinação correta, ela vai acabar parando em algum lugar. E ela geralmente vai parar no manancial de abastecimento. Uma hora ela vai chegar lá. Isso vai impactar diretamente na qualidade da água, vai encarecer o tratamento da água, vai piorar a qualidade da água, vai deixar com que a água não tenha o seu fluxo normal. Então, são impactos que cada um da população, cada cidadão deve refletir, deve ter o conhecimento de que aquela ação sua, ela vai impactar na própria qualidade de vida dela como cidadã e de outras pessoas que moram no mesmo local. Assim, e a complexidade dessa gestão das cidades é tão grande que nós somos defensores de que isso vá até para a cultura da educação básica nossa, né? Para que as pessoas entendam. Há um tempo atrás a gente fazia algumas campanhas de plantar árvore, de cuidar do sinal vermelho, papai não passa no sinal vermelho, e as crianças aprenderam bem isso, cobraram bem dos pais, né? Acho que poderiam aprender um pouquinho mais sobre o urbanismo para que as pessoas possam colaborar, porque uma coisa é o Celomar jogar um lixo fora, outra coisa são 1000 Celomares, 1 milhão de Celomares jogando lixo fora. Exatamente. Tem que ter uma gestão, então precisa da colaboração daquele Celomar lá, né, para que a coisa aconteça, né? E a limpeza urbana, a gente teve um dia aqui com o professor Marlon, que trabalha a parte de saneamento, justamente colocando a complexidade de cuidar do lixo, né? Como hoje se tornou. E a senhora está me falando que é um problema hoje enfrentado lá na sua comarca também, muita reclamação, né? Exatamente. Agora o município tem o seu aterro devidamente licenciado, mas a nossa preocupação é que o volume de lixo não para de crescer.
processo de urbanização traz isso. Então, é um desafio ainda encontrar meios, né, eficientes de tentar reduzir, conscientizar a população a fazer a separação e a destinação correta. E existem diversos outros problemas também, que você tocou, Selomar, sobre educação. A Defesa Civil do nosso município está muito bem estruturada e ela está indo até as salas de aula. Nós temos percebido reflexos. Então, a questão da Defesa Civil, ela sempre foi vista como algo muito distante da nossa realidade. Não tem terremoto, não tem não temos uma barragem, né? Enchente tem, mas não era tanto. Então, a Defesa Civil era algo visto como muito distante, como bombeiros, quando tiver um incêndio, eles vêm, algo assim, só que não é. Então, a Defesa Civil tem entrado na cidade, nas escolas, alertado as crianças sobre a questão, por exemplo, da fiação que fica exposta, dessa fiação de cabos de internet, cabos mortos que estão pendurados nos postes de energia elétrica, causando acidentes, né, causando diversos transtornos, além da poluição visual. Então, essa questão da escola, nós temos o projeto também do Guardião Ambiental, em que as crianças são levadas para conhecer os mananciais, conhecer os viveiros, e entender a relação entre uma muda, entre uma planta e a capacidade hídrica do município. Então, isso deixou de ser um conceito de ecologia, algo muito distante da realidade, para fazer parte do dia a dia das pessoas. E, feliz ou infelizmente, essa escassez hídrica que atinge hoje todo o país, ela tem servido para que as pessoas percebam que aquelas pequenas ações que elas fazem no dia a dia, seja de jogar o lixo nas vias, seja de não cuidar, né, do seu quintal e até dos vetores, é muito assunto para falar, né? Não. Mas até isso é um impacto direto na sua qualidade de vida. Então, antes era alguma coisa como se o planeta, algo etéreo, algo que não faz parte da sua realidade, fosse impactado. Não, o planeta, na verdade, é o seu dia a dia. Se você entupir as bocas de lobo, o seu carro pode ficar imobilizado durante uma grande chuva. Então, a sua casa pode ser objeto de uma inundação. Então, hoje as pessoas, infelizmente, né, devido a essa proximidade dessas tragédias, a questão climática muito acirrada, as pessoas estão sentindo na pele. Esperamos que com isso, né, isso promova uma mudança de consciência. Acidentes, desabamentos não deveriam acontecer, mas talvez sejam alertas para que as pessoas percebam que aquilo faz parte do seu dia a dia. Essa está adivinhando a minha pauta aqui. Eu ia falar justamente aqui sobre poluição visual agora, né? Essa já abordou. Mas enquanto você estava falando, me veio uma ideia aqui. Acho que vamos ver uma forma aqui, até aqui já falando para o CAU, né, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, de defender que nas escolas públicas tivessem arquitetos urbanistas falando sobre a paisagem, porque quando a gente fala de paisagem, a gente sempre pensa numa árvore, a nuvem, numa praia e tal, mas nós temos a paisagem urbana, e a paisagem urbana não é feia do jeito que a gente está vendo em algumas cidades, com esses fios aí, né? E pelo que você falou, essa poluição visual está sendo também um problema lá de Senador Canedo, né, de muito fio. Sim, é um projeto que está sendo piloto em Goiânia, que nós estamos replicando em Senador Canedo. Com essa tecnologia toda, tudo que é bom também traz, né, tem o seu ônus. Então, as redes de internet, de telecomunicações, elas colocam os fios, e à medida que esses fios não são mais utilizados, por exemplo, eu tenho uma operadora em casa e eu troco de operadora. Aquele cabo que me servia, ele não é retirado. Vem uma nova operadora e instala aquela nova internet para mim, mas aqueles antigos vão ficando. Então, o que acontece? Nós estamos hoje com as cidades todas poluídas, os cabos estão pendurados, assim, literalmente pendurados, criando até aquela barriga, como se fala, e causando acidentes. Então, temos muitos motociclistas que se envolvem com esses acidentes, ficam machucados. Não sei de nenhum caso fatal, mas é bem provável que aconteça. E no nosso município, onde há um trânsito muito grande de caminhões, os caminhões de grande altura, eles atravessam essas estruturas e muitas vezes ou arrebentam aquela fiação, deixando pessoas sem o suprimento de internet, ou aqueles cabos mais grossos de operadoras mais antigas que estão totalmente inutilizados, são arrastados por esses caminhões e derrubam os postos de energia elétrica, causando um transtorno muito maior. Então, o que era para ser somente um caso de poluição visual acaba trazendo muitos outros transtornos, e esse alerta, porque, na verdade, eu confesso que eu não prestava muita atenção nisso. Sabia que estava feio, mas não sabia. Depois que nós iniciamos esse projeto, toda cidade que eu vou hoje eu observo, nossa, olha esse tanto de fio, olha esse emaranhado de cabos, todos inservíveis, sem destinação nenhuma, que poderiam muito bem ser destinados, por exemplo, à coleta seletiva, estão lá pendurados, causando transtornos visuais e transtornos mesmo de segurança para as pessoas.
E apesar do problema, né, aqui em Goiânia, por exemplo, o prefeito Mabel tem feito, a gente tem visto no noticiário, né, um trabalho aí junto com a Equatorial, né, com as prestadoras de serviço para tentar. Lá em Senador Canedo, como é que está? Também a mesma coisa? Também estamos articulando. Daí eu chamo de novo a atenção para a questão do NUPIA, né, do compor. Nós estamos numa fase em que só o judicial não resolve. Nós temos que articular parcerias. Então, o Ministério Público promove reuniões. A última foi feita no Paço Municipal. O prefeito também convidou. Foi uma reunião comandada pelo prefeito e pelo Ministério Público, coordenada por nós, na verdade. E chamamos a Equatorial e convidamos todos, quase todos os prestadores de serviço de telecomunicação no município de Senador Canedo. E foram levantadas diversas possibilidades, debatidos os problemas que nós estamos enfrentando, que é a dificuldade física mesmo de um operador subir a escada e retirar o cabo. Muitas vezes o cabo que está lá não é da sua operadora. Então ela necessita da autorização daquela outra operadora para remover aquele cabo. E muitas vezes o operador de uma determinada telecom, ela não sabe o que é o cabo morto de uma outra operadora. Então, Selomar, parece engraçado, mas muitas vezes esses grandes problemas não são resolvidos por pequenas questões e aí a gente acaba deixando de lado. Então, ouvimos todas as pessoas e vamos criar uma força-tarefa de modo que as operadoras sejam avisadas quais os bairros que serão objetos daquela operação. Então, ela sabe que naquela região ela tem ela atende diversos consumidores. Então, ela vai se deslocar para aquele local. Criamos um grupo de WhatsApp, onde essa comunicação tenta se fazer de uma forma mais ágil, de modo que não haja essa perda de serviço, porque muitas vezes as operadoras vão para um determinado bairro e os cabos da operadora que está lá, a operadora não está presente, então não consegue se fazer o serviço. Então, é muito complicado, é muito complexo, mas mediante essa articulação, nós estamos vencendo essas dificuldades. Que legal, muito bom. Já estamos indo aqui para os nossos finalmente. Nossa, já? Correu rápido, e tem muitos problemas ainda para serem discutidos, né? A senhora é nossa convidada ilustre aqui. Também gostaria que a senhora indicasse também outros promotores, para a gente estar falando sobre outras questões. É importante, Selomar, que a população conheça o trabalho do Ministério Público, porque muitas vezes ela não aciona o Ministério Público, porque acha que nós não tratamos desse tipo de problema. Então é muito importante que a população saiba o que nós fazemos, de modo que nós possamos tentar, pelo menos, achar uma solução para aquele problema. Sim. E aqui vou falar de um outro problema que você também já está adivinhando a pauta aqui, já adiantou, só a questão do trânsito dos caminhões, né? O senador Canedo, que onde você trabalha, na sua comarca lá, tem uma logística de combustível muito grande, né? É uma cidade que também tem outros projetos moveleiros, outras grandes indústrias que trabalham também com caminhões, né? E é o enfrentamento, o trânsito. A gente vai em várias cidades também, o caminhão na rua, né? Porque não existe uma regulamentação, o espaço público se torna privado. Exatamente. Tem a dificuldade, às vezes o prefeito tem um receio de criar uma área azul, né? Porque pode virar contra ele, né? São grandes desafios, Selomar. Essa questão dos caminhões mesmo, a economia de Senador Canedo em grande parte, ela é movimentada pelo setor de combustível. Nós temos o terminal de Transpetro, que, salvo engano, distribui cerca de 70% do combustível para o Centro-Oeste. Então, 70% do combustível do Centro-Oeste chega na cidade de Senador Canedo. E é óbvio que há o trânsito, né, de 500, 600, 700 caminhões por dia. É um desafio, mas nós não podemos impedir que os caminhões trafeguem no município, porque a economia depende grande parte desses caminhões. Então, são desafios que estão sendo enfrentados e dou mais um exemplo de como a iniciativa privada tem ajudado a resolver esses problemas. Vários loteamentos que chegaram até o município fizeram uma contrapartida de fazer uma nova via de acesso ao Senador Canedo. Então, antes o acesso era pela GO 403 e pela GO 536, a famosa pela JBS. Só que agora nós temos uma outra via de progresso, pela qual, inclusive, eu utilizo para chegar até Senador Canedo, que é a Avenida Progresso. Então, criando-se novas vias, desafoga-se o trânsito em determinadas vias. Então, são soluções, eu imagino, criativas que o município tem que buscar para compatibilizar o desenvolvimento. Nós não podemos deixar que os caminhões deixem de trafegar no município, mas pode-se fazer um ordenamento de modo que eles utilizem vias, digamos assim, que não sejam as vias principais, onde existe aquele tráfego mais intenso do centro. Muitas vias foram transformadas dentro do sistema binário, em mãos únicas, em mão única. Então, essas são várias medidas. Não existe nunca aquela solução-chave que vai resolver todos os problemas da cidade.
E daí, mais uma vez, a necessidade de todos estarmos conversando. Então, a Secretaria de Mobilidade tem que conversar com a Secretaria de Planejamento, tem que conversar com a Agência Municipal de Meio Ambiente, com a Secretaria de Planejamento e com o Ministério Público. Então, nós precisamos conversar com essas pessoas. Então, hoje, eu acho que o que eu tenho geralmente em mente de fazer um trabalho, digamos assim, diferente, é ouvir as pessoas, ouvir o prefeito, ouvir as secretarias, ouvir a população, porque nós não somos os donos da Sim, verdade. sim. Nós estamos dentro do gabinete, nós não sabemos o que está acontecendo na cidade. Então, é sair do gabinete, fazer as vistorias, conhecer o problema de perto, mesmo que não entendamos tecnicamente daquilo, mas procurar entender, na medida do possível, tentei acompanhar o planejamento, a revisão do plano Sim, diretor, não foi possível acompanhar muito de perto, mas acompanhamos, então acho que é esse o dever é. do Ministério Público, estar perto da comunidade, estar aberto a ouvir as pessoas, todas as pessoas, desde aquela pessoa mais humilde que mora naquela área que foi impactada por uma inundação, até o prefeito municipal. E senador Caneta, de legislação nessa parte de mobilidade, né, fez o plano de mobilidade, Sim, o plano diretor está para votação, tem a lei de uso do solo também que vai regulamentar essa questão dos caminhões, né? Como é que eu tenho que estacionar, onde eu tenho que guardar, acho que acaba resolvendo. Para a gente acelerar um pouquinho, que eu sei do seu tempo aqui, um outro assunto aqui, dois assuntos conjuntos, já vou reunir uma só, é que assim, Senador Canedo era uma cidade mais rural, que acabou, né, sim. agora com essa aceleração, né, da urbanização crescendo, traz aquela coisa, né? Daqui a pouquinho ainda a pessoa ainda está acostumada a viver no rural, ainda tem alguns animais na rua, encontra um Temos essa cavalo, situação, encontra temos essa uma situação. vaca, né? Algum animal ali na rua, mas também tem um outro trabalho que a senhora já me falou, que é da posse solidária de animais, né? Que a senhora tem trabalhado. Queria que a senhora falasse rapidamente desses dois assuntos aí. É curioso, Selomar, porque antes, quando as demandas eram de água, a nossa promotoria era depositária de várias reclamações de falta de água. E hoje tem chegado muitas reclamações de animais abandonados. Acho que as pessoas também estão mais sensíveis à causa animal e é uma demanda que está na ordem do dia. Tem chegado muita reclamação de animais abandonados. Então, foi feito um projeto conjunto com a AMA e com a Superintendência de Bem-Estar Animal. E o município de Senador Canedo implementou um projeto de posse responsável. Então, a posse responsável não abrange somente a castração de animais. Ela envolve também educação ambiental nas escolas, no sentido de que o cachorro ou o gato, eles não são objetos. Então, eles demandam uma posse responsável. E essa responsabilização vem, né, por meio de identificação de cadastro desses animais. Então, por exemplo, os animais que estão sendo agora castrados no município, eles saem microchipados. Eles são Que identificados legal. para sempre. Então, nós sabemos que dia que foi feita aquela cirurgia, como ele chegou até o centro cirúrgico e como ele vai se desenvolver. Então, se por acaso o seu tutor deixá-lo abandonado em um local, matá-lo, praticar maus tratos, mediante a leitura, o leitor de chip, nós podemos saber quem é aquela pessoa e ela vai ser responsabilizada. Então, iniciamos principalmente com os cães comunitários, aqueles que ficam nas ruas, aqueles que proliferam de forma assim, extremamente rápida e causam um aumento da população abandonada, dessa população errante de cães e gatos no município. Então, fizemos também um centro de acolhimento temporário, ou seja, aquele animal é recolhido, por exemplo, da porta da Secretaria de Educação, ele é operado e ele fica 7 dias repousando, se recuperando da cirurgia no centro de acolhimento temporário. Depois ele volta para aquele local de onde ele foi retirado. Então, esse era o grande desafio. Como nós faríamos essa cirurgia dessa população que está nas ruas, que é a que mais prolifera, e ela não teria como ter esse pós-cirúrgico. Então, foi criado esse centro de acolhimento. Salvo engano, até o momento, mais de 400 cirurgias foram feitas desde setembro do ano passado. É um trabalho também contínuo, é um trabalho estrutural que vai demorar anos para que ele tenha alguma repercussão, mas nós precisamos começar. E o município começou, então isso abrange a educação nas escolas da posse responsável, abrange a cirurgia de castração e as feiras de adoção. Então o município promove regularmente feiras de adoção, onde são feitos muitos esforços para que aqueles animais castrados, vermifugados e microchipados tenham um novo lar. Que legal, muito bom o projeto. Pessoal, se você está gostando da nossa entrevista, né, curta, comente, compartilhe, por favor. Para a gente finalizar, doutor, um assunto aqui que a gente tratou com a Fernanda Mendonça, que é a nossa especialista em mobilidade e acessibilidade. Como é que está a qualidade das calçadas, né, da acessibilidade das calçadas de Senador Canedo? Também gera muito problema, muita Muito demanda. ruim.
Os novos empreendimentos, como nós falamos aqui, eles vêm seguidos agora das normativas, então eles estão regulares, mas temos um passivo. E aí vem a consciência da população, que na verdade a calçada é o dever da população, do morador de preservar, e o município também está fazendo algumas ações, mas é um trabalho demorado, porque o passivo realmente é muito grande. E a questão da acessibilidade é essencial. Se nós queremos que o tráfego seja normalizado, que as pessoas se utilizem de outros modais, que as pessoas não dependam somente do transporte individual, elas têm que ter calçadas acessíveis. Como eu vou andar numa calçada que não tem continuidade nenhuma, onde não tem piso tátil? Então, isso tudo está sendo verificado, né? Eu acho que vai demorar um pouco, porque o passivo é muito grande, mas o município está tomando providências no sentido de identificar e, naqueles casos mais graves, do município mesmo tomar providências. E a Fernanda Mendonça falou aqui, né, trouxe alguns conceitos que, se a pessoa estiver andando na calçada, né, e a calçada tem um buraco, alguma coisa, é um acidente de trânsito, né? Porque a calçada faz parte, né, da via, está lá escrito no Código de Trânsito. Isso aconteceu. E aí tem acontecido de as pessoas reclamar, caí num buraco aqui, eu me machuquei na calçada, alguma coisa. Tem chegado alguma demanda nesse sentido, não? Não chegou até o momento. Nós temos muitas reclamações de buracos, né, na pavimentação asfáltica, mas isso também o município tem resolvido. Agora, é um ponto muito importante que você lembrou, Selomar, porque eu tenho certeza que acidentes vivem acontecendo. As calçadas estão todas desniveladas, cheias de obstáculos. Inclusive, nós temos um problema muito sério também com mesas em calçadas. Distribuidoras de bebidas que estão lá, na verdade, travestidas de distribuição, mas são bares, e colocam mesas e cadeiras na calçada. Então, são grandes problemas, grandes desafios, mas o município está atento e o Ministério Público também. Então, podem nos trazer essas demandas, se alguém por acaso se acidentar dessa forma, traga essa demanda, porque nós temos que apurar responsabilidades. E só mediante a conscientização de que esses problemas existem, são reais, as mudanças vão acontecer. Calçada tem sido um trabalho aqui que é importante, e a gente já está quase finalizando a nossa entrevista, né? E a Fernanda também falou um negócio importante que um conceito, eu também absorvi esse conceito dela, que a calçada pública edificada pelo privado não tem dado certo. Então nós temos que achar talvez uma solução. O meio termo, né? Porque o particular faz do seu jeito e não segue uma uniformidade, temos uma descontinuidade de calçadas e vira um outro problema, né? E assim, até na continuidade eu me esqueci da faixa aquela das pessoas que têm deficiência visual, né? A faixa piso tátil. Às vezes eu faço, o outro vem e não coloca né, certinho. E aquilo ali é uma faixa, se ele não botar certinho... Ela atrapalha mais do que ajuda. Né? Então, talvez é um conceito aí que a gente, junto com o Ministério Público, a gente possa começar a rever, conversar com os prefeitos, para rever, ou se cobra uma taxa, para quem é de baixa renda não se cobra essa taxa, né? E o município começar a trabalhar essa questão da calçada. Acho que é um outro... Eu não vou entrar nessa polêmica não de taxa, porque tem a questão da taxa do lixo, não vamos entrar nisso agora, mas é algo a ser pensado. Então, se o município tem condição de oferecer esse serviço, que seja feito. O que a população, eu acho, na minha opinião pessoal, como cidadã, é de ser taxada por alguma coisa e o serviço não ser oferecido. Sim. Mas contanto que nós tenhamos o serviço oferecido, eu acredito que eu, como cidadão, não me oporia a fazer o pagamento. Porque a Fernanda levantou no podcast passado aqui, estou falando muito da Fernanda, que é calçada, ela é especialista nisso, e ela fala assim, Selomar, quando tem um buraco na via, todo mundo reclama que tem um buraco na via. Ninguém reclama do buraco na calçada. O pessoal arranja dinheiro para fazer asfalto na via, mas não arranja dinheiro para calçada, né? Então nós temos que curioso isso, é cultural, de achar que a calçada já é bagunçada mesmo. Acho que tem sei lá, algo no imaginário popular de que aquilo não tem jeito. As pessoas transitam nas vias públicas, nas ruas, porque as calçadas às vezes não tem condição, né? Não tem condições. Gente, gostou da entrevista? Excelente bate-papo. Queria agradecer muito aqui, Ministério Público, né, disponibilizado a sua presença, o seu tempo aqui. Eu sei que você tem vários compromissos aí, defender toda a população lá de Senador Canedo. Queria agradecer a doutora Marta que está presente. Se você gostou, curta, comente, compartilhe. E queria deixar aqui as palavras finais suas. Sou eu que agradeço. É um grande prazer, uma grande honra estar aqui nesse podcast e, sobretudo, discutir
cidade com uma pessoa tão qualificada, Selomar, como você, que fez um trabalho extraordinário, né, junto com a equipe do Plano Diretor de Senador Canedo. Então, muito obrigada, o Ministério Público está disponível, virei quantas vezes for convidada, e eu acho que esse trabalho de divulgação de conhecimento é importantíssimo para que a população se conscientize dos seus direitos. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado, e fica também aqui um convite para uma próxima, e que a senhora também possa nos indicar outros promotores, para a gente estar falando sobre essa questão da gestão das cidades, para a gente sempre ter uma visão ampla de tudo, né? Desde o empresário, da população, né? Do executivo, legislativo, das comarcas, da promotoria de justiça, para temos que estar todos, nós temos que conversar. Conversar todos nós e temos que cada conversar. Um trazer a sua visão para a gente chegar num determinado objetivo que seja comum para todos. Muito obrigado. E você que nos acompanhou até agora, também o nosso muito obrigado. E até o próximo podcast nosso de TCO Complexidades.